vai fechar algumas fábricas e cortar em 40% a produção de automóveis. Anunciou hoje que vai fechar todas as unidades no Brasil. Com o fechamento de 3 fábricas aqui no nosso país, para os colecionadores, ficam a marca... Já anunciou hoje o encerramento da produção de veículos em suas fábricas no país. Hoje estamos olhando para o carro mais vendido da Mazda. Estou falando do CX-5, um crossover compacto, e vou te mostrar como ele se compara com seu irmão, o CX-50. Vou também te contar por que a Mazda acabou de encerrar a produção de seu único veículo elétrico nos Estados Unidos após apenas 2 anos. Fique por aqui para saber dos planos futuros da Mazda para se manter competitiva na indústria de veículos elétricos. Você pode se surpreender ao descobrir como isso contradiz o que outras montadoras estão fazendo atualmente. Vou te contar uma coisa que a Mazda não incluirá no futuro, e é o MX-30. Isso mesmo, o MX-30 está oficialmente encerrado após apenas 2 anos no mercado. E se você está se perguntando o que é o MX-30, bem, você não está sozinho, e é por isso que a Mazda descontinuou o modelo. A Mazda só vendeu 181 unidades do MX-30 em 2021. Depois, vendeu 324 em 2022, mas até junho deste ano, apenas 66 unidades haviam sido vendidas. Não foi o momento mais brilhante da Mazda. Com números de vendas constrangedores como esses, não é de surpreender que o MX-30 tenha sido descontinuado após o ano de modelo de 2023. Honestamente, a maioria das pessoas ficou surpresa que o MX-30 tenha sobrevivido por 2 anos no mercado. Certamente não será lamentado, com certeza. Não me entenda mal, não estou dizendo que o MX-30 é um carro terrível. Quando o carro foi lançado pela primeira vez, acredite ou não, foi o primeiro carro eletrificado produzido em massa da Mazda, então foi um marco para a Mazda. Mas a percepção pública do MX-30 é que ele é muito apertado, ineficiente em termos de autonomia e caro demais, e isso nem é metade. Simplificando, ele simplesmente não é competitivo o suficiente em comparação com muitos outros carros similares no mercado. Especificamente, ele possui apenas uma bateria de 32 kWh que fornece 100 milhas de autonomia e um único motor dianteiro que mal gera 143 cavalos de potência. Quando o MX-30 foi lançado, as críticas começaram a aparecer, mas eram menos do que promissoras. Uma reclamação comum era que o MX-30 oferecia pouco valor em comparação com outros veículos elétricos de nível de entrada e era, em geral, um veículo pouco impressionante. Além disso, o MX-30 só estava disponível na Califórnia. Para a Mazda poder vender carros na Califórnia, eles precisam de alguns veículos eletrificados, considerados como veículos de toque. Então, o MX-30 existe, mesmo que não tenha vendido o suficiente para justificar por que a Mazda escolheu lançá-lo em primeiro lugar. A propósito, esta é a segunda vez que o Mazda MX-30 EV estava prestes a ser descontinuado. A primeira vez que a Mazda vendeu o MX-30, tinha como meta vender 560 unidades, mas acabou vendendo apenas 505 unidades. Então, o carro foi retirado do mercado por 1 ano. Quando janeiro chegou, a Mazda lançou o MX-30 de volta ao mundo para outra tentativa, um breve retorno na Califórnia. No entanto, vendas em dígitos únicos e outro conjunto de resultados decepcionantes fizeram a Mazda perceber que não valia a pena vender o MX-30, pelo menos não para os consumidores americanos. Agora que o MX-30 está sendo cancelado pela segunda vez, isso significa que a Mazda está de volta a não vender veículos elétricos nos Estados Unidos. Se você acha que a terceira vez é a vencida, bem, eu duvido muito que a Mazda pise na mesma pedra uma vez mais. Da primeira vez que o MX-30 foi descontinuado, a Mazda não emitiu um comunicado de imprensa, mas desta vez emitiu. Vamos dizer que é o fim oficial. Agora, eu sei que acabei de dizer que o MX-30 está oficialmente encerrado, mas deixe-me esclarecer aqui que é apenas nos Estados Unidos. No que diz respeito ao exterior, a Mazda manterá o MX-30 vivo além do ano de modelo de 2023, especialmente na Europa e no Japão. A Mazda planeja continuar vendendo o MX-30 Heavy com seu motor rotativo Wankel como extensor de autonomia. Inicialmente, houve muita empolgação quando os fãs da Mazda ouviram que a Mazda estava trazendo de volta o motor rotativo, apenas para descobrir mais tarde que ele seria usado como extensor de autonomia para seu veículo elétrico com uma pequena bateria. O Heavy tem metade do tamanho da bateria da versão elétrica. Isso ocorre devido ao seu design mais simples e compacto e ao uso extensivo de alumínio. No total, o motor a gasolina de 73 cavalos e 803 centímetros cúbicos de um único
único rotor pesa 15 kg a menos do que o antigo motor rotativo Renascença de 4 rotores que desapareceu com o Mazda RX-8 em 2012. Este motor pode ser encontrado sob o capô, ao lado do único motor elétrico que também é responsável por acionar as rodas. O MX-30 Heavy é compatível tanto com carregamento K quanto com carregamento DC rápido. De acordo com o CEO da Mazda North America, a possibilidade de um MX-30 Heavy aparecer em todos os estados é altamente improvável. Então, se você estava esperando ansiosamente isso, lamento dizer que suas esperanças podem ser frustradas. O MX-30 Heavy também inclui uma bateria de 17,8 kWh que fornece ao veículo uma autonomia de 85 km. Ele também usa um motor a gasolina de 803 cm3 de um único rotor como extensor de autonomia, o que lhe dá uma autonomia de 600 km quando o tanque de gasolina de 13,2 galões está cheio para carregar a pequena bateria do MX-30 Heavy. Basta conectá-lo para carregar em CC e então você terá cerca de 25 minutos de tempo de carregamento. Curiosamente, isso ainda é mais longo do que leva para um Hyundai Ioniq de 800 volts carregar uma bateria 4 vezes maior. Mas agora, ouça isso. Poucas semanas depois que a Mazda confirmou o MX-30 Heavy, o CEO da Mazda USA disse que veículos elétricos de longo alcance não fazem sentido como a solução mais viável para o futuro. E isso contradiz totalmente o que outras montadoras estão fazendo para aumentar a autonomia de seus futuros veículos elétricos. Mas aqui está a coisa. A maioria dos consumidores provavelmente nunca precisará de um veículo com mais de 483 km de autonomia. Quer dizer, se precisassem, os analistas não acreditam que seria sustentável exceder muito mais do que 483 km. Jeffrey Gitton espera ver os proprietários de veículos elétricos mudando suas prioridades ao longo do tempo com base na experiência do usuário. Na sua opinião, uma vez que o consumidor percebe que carregar um veículo elétrico em casa realmente não é tão difícil e que não precisa de muita autonomia para a condução diária, eles não buscarão veículos elétricos de longo alcance. O que é mais importante do que a autonomia dos veículos elétricos agora é a necessidade de aumentar a velocidade de carregamento e expandir a infraestrutura de carregamento público. Aqui está a questão sobre as baterias dos veículos elétricos. Elas usam recursos finitos, então faz sentido usar baterias pequenas. Isso ocorre porque, em primeiro lugar, elas pesam menos, em segundo lugar, podem ser carregadas significativamente mais rápido. Se um veículo elétrico com uma bateria pequena pode ser carregado rapidamente, não há necessidade crítica de um motorista carregar uma bateria desnecessariamente grande. Considere também que os motoristas que usam o carro principalmente na cidade geralmente percorrem apenas algumas dezenas de milhas por dia. No ano passado, em 2022, a operação da Mazda na América do Norte relatou suas vendas anuais totais de 294.908 novos Mazdas nos Estados Unidos. Isso representou uma queda de 11% em comparação com o ano anterior. Se você está se perguntando qual foi o carro mais vendido da Mazda no ano passado, a honra coube ao Mazda CX-5, um crossover compacto. O CX-5 não foi apenas o carro mais vendido da Mazda, mas também figurou entre os 20 veículos mais vendidos nos Estados Unidos no ano passado. No ano passado, a Mazda lançou o CX-50, um novo crossover compacto que acomoda 5 passageiros. Mas deixe-me ser claro, o CX-50 não é uma substituição para o CX-5. Na verdade, neste momento, a Mazda está vendendo cerca de 4 vezes mais CX-5 do que CX-50. Então, como esses dois crossovers se diferenciam? Bem, para começar, o CX-50 é mais voltado para o off-road, é mais robusto e aventureiro, e você pode ver esse tema se desdobrar com sua maior altura em relação ao solo de 22 cm. Por outro lado, o CX-5 é baseado em uma plataforma diferente e fica 0,7 de polegada mais baixo em relação ao solo, então suas características de condução e manuseio são diferentes. Na verdade, ele é mais ágil e elegante. O nível de entrada do CX-50 custa $1.000 a mais do que seu irmão e é ligeiramente mais longo e largo. Com o CX-50, você também encontrará um sistema de infotainment aprimorado. Com os Mazdas anteriores, as capacidades de tela sensível ao toque do sistema de infotainment só funcionavam quando o carro estava estacionado. Mas com o CX-50, a conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, e esses recursos permitem que você use a tela sensível ao toque mesmo com o carro em movimento e não estacionado. No entanto, há um porém com a tela. Ela está posicionada alta e longe, tanto que mesmo motoristas altos podem ter dificuldade em alcançá-la. Quanto ao interior do CX-50, ele tem uma sensação sólida de qualidade superior
superior e não estou falando apenas das versões premium, mas isso inclui também as versões de menor nível. Ele tem tudo, desde material confortável no apoio de braço até o acabamento do painel semelhante a couro macio com costuras contrastantes. O espaço de carga não é nada excepcional nem no CX-50 nem no CX-5, é bastante médio para sua categoria. O CX-50 oferece um pouco mais de espaço de carga quando o banco traseiro está levantado, com 10 metros cúbicos atrás da fileira traseira em comparação com os 9 metros cúbicos do CX-5. Curiosamente, o CX-5 oferece mais espaço de carga quando o banco traseiro está abaixado, especificamente 18 metros cúbicos com o assoalho em posição elevada e 18 metros cúbicos com o assoalho abaixado. Para se ter uma ideia, o CX-50 oferece apenas 17 metros cúbicos na versão de topo, que é a 2.5 turbo. Nesse caso, você pode rebocar até 1,59 T, o que são 0,68 T a mais do que qualquer uma das versões do CX-5, por 42,50 km por galão na cidade e na estrada, em comparação com 39,48 km por galão das versões de base do CX-50. Tanto o CX-50 quanto o CX-5 estão disponíveis com o motor Skectil-G de 2,5 litros da Mazda, que produz 187 cavalos de potência e 185 libras-pé de torque. Certas versões vêm com uma versão turbo dele, que oferece 227 cavalos de potência e 320 libras-pé de torque. No entanto, quando você opta pela versão turbo do CX-50, isso também significa que você recebe pneus maiores de 51 centímetros, mas isso impacta negativamente a qualidade geral da condução e, honestamente, não oferece nenhuma vantagem perceptível no desempenho off-road. Uma vez que os pneus tocam o asfalto, o CX-50 fica nervoso e você realmente pode sentir isso, especialmente ao passar por solavancos duros. Curiosamente, apesar de estar equipado com pneus de rua de 51 centímetros, a versão Premium Plus ainda não oferece opções para condições específicas, como trilhas de lama ou rocha. Ok, eu posso fazer um pouco de off-road leve, mas se você é um off-roader sério, o CX-50 não é um veículo para você. Em resumo, se você comparar o CX-50 com seus concorrentes, verá que o Honda CR-V supera em conforto para os passageiros e outras coisas. Se você está se perguntando quais são os planos futuros da Mazda, você pode resumir em uma palavra: elétricos. Atualmente, a Mazda está planejando híbridos plug-in para os próximos anos, como os modelos CX-90 FEL e o em breve CX-70 FEL, além do CX-50 híbrido padrão. Quando esses modelos chegarem, rumores dizem que a Mazda lançará alguns veículos elétricos completamente novos por volta de 2025. Agora, me diga, você concorda com a decisão da Mazda de descontinuar o MX-30? Na sua opinião, qual é o melhor carro que a Mazda já lançou? Você acha que a Mazda deve se concentrar mais em veículos elétricos no futuro ou mudar de direção? Por favor, compartilhe nos comentários. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado pelo seu apoio.